Deus abençoe as crianças, os professores, que haja uma ministração especial ao nível delas. Se você é novo aqui, há um ensalamento das crianças até 12 anos e elas recebem a ministração na faixa etária delas, né, para que também levem algo precioso para casa, a palavra de Deus. Amém? Temos a visita do missionário Flávio essa noite conosco. Ele é missionário no Senegal, casado com a Valtrude. A esposa dele vi quando era criança, há muito tempo atrás, lá de Vitimarsum também. Alguns outros conhecem melhor o Flávio. Ele vai trazer a palavra para a gente, vai falar um pouquinho mais sobre a vivência deles lá e da família deles se apresentando. E vai ser um momento de bênção para a nossa vida. Deus abençoe, a palavra é sua. Amém. Boa noite ao povo de Deus. Eu quero que a paz de Deus fique com vocês. Mas eu não quero que ela só fique com vocês no dia de domingo. Eu quero que essa paz vá com vocês durante toda a semana, para onde vocês forem, lá na família de vocês, nos estudos, no trabalho, nos negócios, que onde vocês passarem, vocês levem a paz de Deus com vocês e transformem vidas. E quando voltarem domingo, quem sabe essas pessoas que foram transformadas venham com vocês também para a igreja, amém? Eu me chamo Flávio, eu nasci em São Luís do Maranhão, não muito longe daqui, aqui mesmo no Nordeste do Brasil. Sou casado com a Valtrude, que é de lá de Vitimarsum, lá no sul, né, em Paraná. E estamos há 9 anos no país chamado Senegal. E Senegal fica lá na África, na parte mais oeste, na parte mais ocidental da África. Depois procure no mapa na sua casa, não procure agora, não use o celular, por favor. Procure em casa, no computador, no celular, onde fica Senegal, onde fica Dakar, a capital do Senegal, tá bom? Deixa o celular quieto aí, por favor, porque é a hora da pregação, tá bom? Não vai ver Facebook não, nem Instagram, e muito menos TikTok, pelo amor de Deus. Então, pode colocar, por favor, o slide aí. Isso, aqui é minha família linda, aqui está minha esposa, Valtrude, meu filho Johan, que é o maior da família, está com 1,81 m de altura, só tem 14 anos e cresceu tudo isso, porque essa geração é assim, né? Toma chá de bambu e fica grande, né? A gente não segura o crescimento dessas crianças, nem sei se posso mais chamá-lo de criança. A Ohana tem 12 anos e não sei, de repente vai chegar na altura do irmão também, né? Vai saber. Gente, vamos ler a palavra de Deus para a gente embasar a mensagem de hoje. Eu quero que a gente leia 2 passagens rápidas. Não se preocupe se você não encontrar, que eu vou ler junto com você. A primeira passagem está em Mateus, capítulo 13, versículo 31. Só um versículo. Mateus, capítulo 13, versículo 31. Se você vai ler no celular, aproveita para marcar essa passagem na sua Bíblia, para que quando você chegar em casa, você medite na palavra. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. O que essa passagem quer dizer? Essa passagem quer dizer que o reino de Deus, nas suas várias manifestações, seja a igreja local, seja também a obra missionária lá na África, o reino de Deus está predestinado a crescer. Muitas vezes um trabalho começa pequeno, como eu já ouvi a história dessa igreja, que começou pequeno, com células, e olha o tamanho do reino de Deus aqui hoje, dessa manifestação do reino de Deus aqui em Luiz Eduardo Magalhães. E vocês vão ver na nossa mensagem de hoje, o quanto que Deus permitiu que a obra lá na África, que começou bem pequenininha, cresceu ao ponto de termos uma grande congregação de irmãos africanos que estão só esperando Jesus voltar para eles irem para o céu e encontrar a gente lá, para a gente cantar junto para Jesus para sempre, amém? A outra passagem está em João, no capítulo 4, versículo 10, uma passagem bem conhecida, tá? João, capítulo 4, versículo 10, onde Jesus responde à mulher samaritana que queria saber de onde Jesus ia tirar água. E Jesus responde o seguinte: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva.
eu particularmente gosto mais da versão em espanhol dessa mensagem, dessa palavra, que fala água que dá vida. Fica até mais bonito e mais forte, né? E nós vamos falar um pouco dessa água que dá vida hoje aqui na nossa mensagem. Ok? Então vamos para o próximo slide, por favor. Esse aqui da esquerda sou eu, em 1999, bem mais magro do que eu sou hoje, né? Jovem, solteiro, né? Participando ali de um congresso de jovens na Assembleia de Deus. E naquele dia Deus resolve mudar minha vida, dizendo, através do pregador, que eu seria missionário. E a palavra era mais ou menos assim: eu ponho diante de ti uma porta, e por trás dessa porta multidões que te esperam, povos de línguas que tu não conheces, e tu irás levar para elas a mensagem de amor, esperança e paz. 14 anos depois, no ano de 2013, eu estava já casado, bem mais gordinho do que eu estava naquela foto, com 2 filhos, e fui para o país chamado Senegal, no ano de 2013, estamos lá há 9 anos fazendo a obra de Deus. Na foto da direita, a minha esposa, quando eu a conheci, ela já era missionária no país chamado Níger. Presta atenção, é Níger, não é Nigéria. Níger é um país extremamente muçulmano e que fala francês, diferente da Nigéria que fala inglês, tá? E lá ela fazia trabalhos manuais com as mulheres, ensinava elas a fazer especialmente crochê e ponto cruz, e então evangelizava e ganhava para Jesus mulheres muçulmanas naquele país. E assim eu conheci minha esposa já fazendo a obra de Deus, e como eu tinha chamado, né, então nós nos juntamos e formamos uma família missionária. Próximo slide, por favor, para mostrar o que fazemos hoje. Temos esse trabalho que se chama Clube das Crianças. O que é o Clube das Crianças? É uma pequena escola dominical que fazemos para crianças católicas e muçulmanas, na casa de uma família católica que nos cedeu esse espaço. Você pode ver na foto ali minha esposa à esquerda, meu filho Johan à direita. E minha esposa então ensina a palavra para essas crianças, passa atividades para elas, pintura, colagem, né? Já no próximo slide dá para ver as pinturas, por favor. Próximo slide. Tá? E as crianças vêm com toda alegria. Gente, cada vez que a gente chega naquele bairro, que eu considero aquele bairro como uma favela, aquela rua sem asfalto, quando o nosso carro vira a esquina, que aquelas crianças estão ali brincando na rua, às vezes brincando de bola, quando tem bola, ou brincando no chão, elas se levantam e começam a correr, e começam a pular de alegria, e dizer, os brancos chegaram, os brancos chegaram. E então elas correm para cima do nosso carro, e querem abrir a porta, e correm com toda a velocidade para dentro da casa, que a gente tem que controlar, e se assentam ali no chão, e vão então receber a palavra de Deus. E recebe a palavra, e durante a aulinha deles, nós também fazemos gincanas bíblicas, perguntas bíblicas, e é uma coisa linda a gente ver crianças muçulmanas respondendo corretamente o que está na palavra e ganhando uma balinha porque responderam corretamente, né? E no final, elas recebem um lanchinho, né? Porque estamos no meio de crianças pobres, a gente tem que dar um lanchinho para essas crianças, e elas vão felizes da vida para casa, já perguntando quando é que vai ter de novo, né? Nós não podemos evangelizar, não podemos converter essas crianças, fazer apelo, por exemplo, porque a lei do Senegal não permite que a gente converta um menor de idade sem a permissão dos pais. E como esses pais, a gente não tem contato com todos eles, e são muçulmanos, a gente está apenas semeando a palavra de Deus no coração deles. A gente está fazendo aquilo que Jesus disse, a água que dá vida está sendo entregue para aquelas crianças, e a gente sabe que essa água que dá vida, que está regando os corações deles, um dia vai gerar frutos no coração deles, e quem sabe quando eles se tornarem maior de idade, vamos então receber Jesus. Próximo slide, por favor. Vocês sabem que a África é pobre, né? A exceção ali de África do Sul, Nigéria que está desenvolvendo, né? Alguns países que estão se destacando hoje no cenário mundial. O norte da África em geral, né? O oeste africano, onde a gente está, tem bastante pobreza. E é muito difícil, no meio dessa pobreza toda, a gente não fazer obra social. Mas eu, particularmente, isso aqui é uma coisa minha, tá? Não me levem a mal, resolvi que não queria mais fazer obra social. Eu tentei me afastar ao máximo da obra social, pois estava sentindo um chamado de Deus para fazer algo diferente, investir em evangelismo, plantação de igrejas e discipulado. Mas como não fazer obra social com tantas necessidades na África e com aqueles versículos da Bíblia que dizem, tive fome e me deste de comer? Como é que a gente ignora isso, né? Não tem como. Então, em muita oração para o meu Deus, eu pedi permissão para ele para me afastar da obra social, não ganhei permissão, claro, né? Não deu,
mas o Senhor me orientou a fazer o seguinte: eu encontrei esse casal aqui, William e Adamar, que eles fizeram algo impensável. Eles, sendo senegaleses, deixaram os empregos deles, que tinham na capital do Senegal, em Dakar, e foram para a aldeia onde a Adamar cresceu, e abriram uma pequena creche, com a ajuda de amigos americanos, amigos canadenses, e foram para lá. Com poucos recursos, a creche depois se tornou uma escola, oficialmente, e aí eu comecei a ter aquela chama no coração, aquela vontade irresistível de ir até eles e oferecer um salário mínimo para o marido e um salário mínimo para a esposa, como forma de ajudá-los, né, na manutenção da escola, apesar de que o salário ia ser para eles de forma particular, mas com o intuito de que eles pudessem continuar fazendo essa obra. Quando eu vou me dirigir até o casal, que eu pergunto para eles: o que vocês acham dessa proposta? William, o marido, me respondeu: Flávio, isso é resposta de oração. Então eu entendi que realmente era Deus colocando aquela chama no coração para que eu investisse naquela escola, naquele casal. E alguém pode perguntar: mas Flávio, você não gosta de obra social, você não quer fazer? Calma aí. Tem que lembrar que esse casal aqui é crente, é gente que anda com Deus, é gente que caminha com o Senhor. E aqui eu estou plantando sementes que vão dar frutos. Lembra que o reino de Deus, ele pode começar pequeno, igual um grãozinho de mostarda, e ele avança e cresce. E lembra que crente, do seu interior fluirão rios de água viva, e a gente pode ter essa água que dá vida para dar para as pessoas. Sabe o que aconteceu nessa escola? O casal começou a ensinar princípios e valores para aquelas crianças. Uma das coisas que eles falavam era o seguinte: os pais muçulmanos, os pais senegaleses, têm extrema facilidade de bater nos filhos, de xingar os filhos, chamar palavrões quando brigam com os filhos. E os filhos foram ensinados na escola que isso é errado, que Deus não gosta disso. E aí as crianças foram para casa e começaram a repreender os pais quando brigavam com eles, dizendo: olha, pai, mãe, não faça isso, papai do céu não gosta, isso não é bom. E sabe o que aconteceu? Os pais aceitaram esse ensinamento. E os pais começaram a parar de brigar com os filhos, parar de chamar palavrões para os filhos, pararam de xingar. E no entorno da escola, aquelas famílias se tornaram casas mais silenciosas, a aldeia está mais silenciosa por conta do ensino daquela escola. E o que é que eu chamo isso? Eu chamo isso de avivamento. Porque então a igreja do Senhor, através dos seus representantes, começa a transformar o seu entorno social, mudar a realidade daquele local. E sabe o que aconteceu quando essa escola foi construída? Aconteceu aquilo que está escrito lá no livro de Atos sobre a igreja primitiva. Eles caíram na graça do povo. Várias pessoas muçulmanas e católicas ajudaram na construção voluntariamente, sem cobrar um centavo. E até hoje nós temos mulheres que são cozinheiras e trabalham na limpeza sem ganhar um centavo, estão lá como voluntárias e não são crentes. São católicas e muçulmanas que estão ali dando o seu melhor para servir aquelas crianças, porque caíram na graça do povo. E vocês pensam que não teria perseguição? Teve perseguição. A liderança muçulmana da aldeia reuniu os pais daquelas crianças e disse: olha, nós não concordamos que os nossos filhos estejam na escola dos crentes. Vamos então construir uma nova escola com princípios muçulmanos e queremos que todo mundo contribua. E então os pais tiveram que fazer uma vaquinha para comprar material de construção para construir aquela escola. Mas numa dessas reuniões, alguns pais bateram na mesa e disseram: não, nossos filhos vão continuar na escola dos crentes. Mas por quê? Nossos filhos têm que continuar lá porque a escola é boa, a pedagogia é boa, nossos filhos estão aprendendo a ler e escrever de verdade, estão aprendendo um bom francês. E vou te contar como nossos filhos mudaram, como eles têm agora um outro comportamento, temos novos filhos porque estão lá. E aí sabe o que aconteceu? Aqueles pais então venceram naquele discurso, e todo o material de construção que tinha sido comprado para aquela escola, a chuva levou embora e Jesus venceu. A escola muçulmana não foi construída e as crianças estão lá até hoje. É um avivamento ou não é? Claro que é avivamento. Quando começa a transformar a sociedade e mudar as opiniões das pessoas. Gente, só para você ter uma noção, Senegal é 95% muçulmano. Deu para entender o tamanho do meu desafio? Deu para entender porque eu estou querendo focar em implantação de igrejas e evangelismo? É porque o desafio espiritual é muito maior que o desafio material. É por isso. E a gente tem que pensar, quando a gente vai para um país ser missionário, perguntar para a gente, qual a maior necessidade do país? E a minha maior necessidade é espiritual. Pode ir lá, para frente.
Quando você faz um trabalho bom, você pode ter, duas coisas podem acontecer. Você pode ter inveja, ou pode ter pessoas que vão dizer assim, posso copiar? Posso levar isso para a minha cidade, para a minha igreja também? Uma outra aldeia, nessa foto aqui é Adamar, e sou eu aqui, né? Estou de boné, sou eu lá junto com Adamar, conversando. Porque numa outra aldeia, o chefe da aldeia fez assim e pediu para Adamar, por favor, venha na minha aldeia e abra uma nova escola nos mesmos moldes da sua escola lá, da aldeia de Inguenhene. Queremos uma escola aqui. A Adamar, muito esforçada, contactou amigos canadenses, contactou amigos americanos e ganharam o terreno para construir a escola e conseguiram, com esses recursos que vieram dos Estados Unidos e também do Canadá, construir essa segunda escola. Essa segunda escola eu não estou envolvido, tá? Eu não financio aqui esse trabalho, mas é só para mostrar como o reino de Deus, quando começa às vezes pequenininho, ele vai crescendo, porque ele foi predestinado, ele foi programado para crescer pelo Espírito Santo de Deus. E assim está acontecendo ali no Senegal, inclusive nesse trabalho social que está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Próximo slide, para mostrar dentro da escola. E assim a glória de Deus está alcançando as muitas crianças ali do Senegal. Próximo slide, por favor. Então, nós também temos um trabalho com esse aparelho que é a Bíblia Falada, o Mega Voice. O que é o Mega Voice? Simplesmente um aparelho onde as pessoas que são analfabetas, ou que tem já, está pior do que eu com respeito a óculos aqui, não podem ler mais, elas têm a Bíblia falada para ouvir o Evangelho na língua deles, tá? Esse aparelho não está em português, por favor, não venha me pedir um desse em português, eu não tenho para dar, nem para vender. O que a gente faz é receber uma oferta de R$50 para comprar um aparelho desse para dar para os pobres senegaleses, irmãos da igreja, que não podem ler a Bíblia. Tá bom? Se você quer ajudar com uma oferta para esse aparelho, saiba que esse aparelho vai abençoar. E eu teria muito testemunho para contar de quanto esse aparelho já foi abençoador, mas o tempo não dá, tá? Inclusive teve um irmão que ele quase perdeu o emprego dele, porque era o único cristão lá da empresa onde ele trabalhava, mas o gerente do banco onde ele trabalhava disse, olha, não demita esse homem não dorme, ele vigia toda noite, faz bem o trabalho dele, porque todo dia ele ouve fielmente o radinho com a Bíblia dele, a Bíblia dos crentes lá. Então, assim, eu teria muito testemunho para contar a respeito desse aparelho. Ele realmente traz mudança de vida, porque a palavra de Deus, e a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Próximo slide, por favor. Assim, esse aqui é o nosso principal pastor das nossas igrejas senegalesas. Eu falei que estou investindo em plantação de igreja, evangelismo e discipulado. Então, agora, por favor, preste bastante atenção na história que eu vou contar aqui, na história do crescimento do reino de Deus através da vida do Mustafá. O Mustafá, ele era muçulmano. E quando ele resolveu se converter, ele tinha mais ou menos 18 anos de idade. E o pai dele é imã. Alguém aqui sabe o que é imã? Pouca gente, né? Imã é como se fosse o pastor da mesquita muçulmana. É aquele sujeito que lá no microfone fica gritando para as pessoas virem para a oração, né? Gritando lá, cantando em árabe, e depois faz a pregação na mesquita. O pai dele era imã, e um dia a mãe do Mustafá, esposa do imã, ficou muito doente. E como muitos africanos, por causa da doença dela, ela começou com a seguinte rotina: vai para o médico, vai para o feiticeiro, vai para o médico, vai para o feiticeiro, tentando resolver o seu problema. É o que eles entendem, é o mundo deles, é a cosmovisão deles, é entender que doença se cura ou com médico ou com feiticeiro, né? Como a gente diz no Brasil, né? Acende uma vela para Deus, outra para o diabo, né? Mais ou menos isso que ela estava fazendo. E a mulher tentando se curar, a mãe do Mustafá, buscando cura no feiticeiro e no médico. Mas um dia saiu o diagnóstico dela, e ela tinha um câncer, e o câncer foi avançando, aquela mulher ficou muito fraca, e ela não podia mais mal caminhar, e então ela juntou as forças dela, desistiu de viver, e foi para a casa de um dos irmãos dela. E deitou-se numa cama, ficou ali deitada. O irmão dela ficou muito preocupado, e perguntou para ela, minha irmã, como é que você está? Não, eu estou mal, eu vou morrer. E o irmão, assim como muitos africanos, cheios das superstições, ficou preocupado que a irmã morresse dentro da casa, porque se morresse, já viu, né? O fantasma vem pegar, é assim que eles pensam, né? A superstição deles. E o irmão se lembrou que lá na cidade deles, tinha um pastor senegalês que orava por pessoas doentes, e esse irmão dela tinha visto pessoas sendo curadas. E ele resolveu, então, oferecer para a irmã, para que eles fossem até a casa daquele pastor,
para que o pastor orasse por ela. E ele perguntou, vamos lá nesse pastor? E a mulher disse, olha, eu não quero não. Eu estou desanimada, já fui no médico, já fui no feiticeiro, e nada resolveu. O que o pastor pode fazer por mim? Aqui eu morro, aqui eu vou ficar. E a mulher estava realmente desanimada, o irmão entrou em pânico, e ele pensou, bom, se minha irmã não quer ir lá, então eu mesmo vou até o pastor, e vou pedir socorro para ele. O irmão então foi até o pastor, contou a situação, que a irmã estava muito doente com câncer, e falou, pastor, eu sei que Deus te usa muitas vezes para você orar e enfermos são curados, o senhor pode ir até minha casa para orar pela minha irmã? Então o pastor resolveu ir até a casa deles. Chegando lá, ele ofereceu oração para aquela mulher, para a mãe do Mustafa. E ela aceitou a oração, já que o pastor já estava lá, por que não, né? Não custa nada, foi de graça, né? Amém. O pastor começou a orar por ela. E quando ele começa a orar, porque aquela mulher tinha ido muitas vezes ao feiticeiro, aquela mulher fica endemoniada. E o pastor teve que expulsar aquela legião de demônios daquela mulher, e depois orar por cura. E depois ele começa a evangelizar aquela mulher, ela aceita Jesus, ele entrega uma Bíblia para ela. Então aquela mulher agora com Jesus, sem demônios e, novidade, sem câncer, estava curada para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus? Sim, Jesus faz. Gente, Jesus está vivo, continua fazendo milagres. Quem quiser receber nossas notícias no WhatsApp, vai ver todo mês milagres. A notícia que eu mandei para os nossos parceiros hoje no WhatsApp, é um vídeo lá onde tem milagre de gente surda que passou a ouvir, de uma mulher que tinha fluxo de sangue e parou o fluxo de sangue, de outro que estava quase cego, problema nos olhos e foi curado. Já tivemos pessoas que estavam em cadeira de rodas e andaram, gente que estava de muleta, gente que estava de coma no hospital, e a nossa equipe vai lá e ora, e Deus está fazendo, porque Jesus continua vivo. E Jesus não prometeu que as curas iam parar. Pelo contrário, ele disse que não. Os sinais seguirão aos que crerem. Amém? E eu creio, nossa equipe crê também, e Deus está fazendo milagres. Aí a mãe do Mustafa estava ali, liberta, curada e com a Bíblia, com Jesus. Aí a mulher se levanta da cama, uma mulher que ia morrer na cama, não podia mais se levantar, e volta para casa, volta para o marido. Ora, qualquer marido, maridos, pensem comigo, se as suas esposas estivessem doentes, fosse para outro lugar e chega em casa curada, você ia celebrar. Você ia fazer igual o pai do filho pródigo, ia matar um bezerro cevado e dar uma festa. Não é? Amém? Claro que a gente ia fazer isso, né? A não ser que você já estava programado para pensar, que bom, vou ficar viúvo, tem outros planos. Amém? Não, para com isso. Não. Você ia celebrar. Você ia dar uma festa. Ia contar para os 4 cantos do mundo, Facebook, Instagram, tudo quanto é rede social, minha esposa ressuscitou, Jesus é bom. Mas lembra que o marido daquela mulher é o quê? Imã. O líder muçulmano, o pastor muçulmano, né? Então a mulher volta para casa com a Bíblia debaixo do braço. O marido olha para ela e ele não estava nem preocupado se a mulher agora estava andando, se a mulher agora estava boa. Ele olhou, o que é isso aí? Ah, isso aqui é uma Bíblia. Como assim Bíblia? Nós somos muçulmanos, você não pode usar isso aí. Não, mas você não está vendo? Jesus me libertou, o câncer foi embora, eu estou curada, e por causa disso eu sou grata a Jesus e eu vou ler a Bíblia. E pronto, começou aquele barraco, né? Aquela briga feia, o marido gritando com ela, querendo expulsar a esposa de casa. E aí quando o barraco está feio, os vizinhos começam a ouvir, né? E começam a querer meter a colher na briga de marido e mulher. Então a vizinhança veio. E os vizinhos são também o quê? Muçulmanos. E aqueles vizinhos muçulmanos chegam lá, tentam desapartar a briga e perguntar, ei, o que está acontecendo? Aí, é o seu Baciro lá, o nome dele é Baciro, o pai do Mustafa. Aí o Baciro diz, a minha esposa, olha que vergonha aí, ó, crente agora, está com Bíblia na minha casa, eu sou imã, isso é uma vergonha. Os vizinhos, mas a tua mulher está de pé, o que aconteceu? O pastor orou por ela ali, e ela agora disse que o câncer foi embora, acabou, está curada. Ah, é, seu Baciro? Os vizinhos, é mesmo. Seu Baciro, me diz uma coisa, o senhor pôde dar um jeito no câncer da sua esposa? O Baciro olhou para os vizinhos e não. Os médicos que o senhor pagou, os remédios que o senhor pagou, deram um jeito no câncer da sua esposa? E ele, bom, não. Os feiticeiros que o senhor pagou, deram um jeito no câncer da sua esposa? Não. Pois é, sua esposa podia estar morta.
Mas Jesus foi que deu o jeito nela. Então deixa ela ficar com Jesus e deixa ela ficar com a Bíblia, amém? Jesus venceu de novo. E agora a vergonha mudou de lado. O bacilo teve que aceitar a mulher em casa. Imagina, né? Era para ser uma vergonha, mas agora com os vizinhos muçulmanos disseram que não. Deixa ela ficar com Jesus e deixa ela ficar com a Bíblia. Aceita a tua mulher de volta em casa. Ele teve que aceitar. E ficou aquele clima, né? Aquele climão em casa. Mustafa, 18 anos, filho mais dedicado ao islamismo na família, ficou chocado com tudo aquilo. Nunca tinha visto coisa parecida na vida dele, na religião deles. E então Mustafa, cheio de perguntas na cabeça, cheio de interrogações, tentando entender aquela nova verdade, a mãe curada, a mãe liberta. Esse negócio aí dos crentes foi mais poderoso que os feiticeiros, mais poderoso que os médicos, mais poderoso que os remédios, mais poderoso que o Islã. Eu tenho que conhecer isso. O problema é que Jesus já disse na Bíblia, e aquele versículo é também uma promessa. Conhecereis a verdade o quê? A verdade o quê? Opa! Quando o muçulmano tenta conhecer a verdade, ele se dá muito mal. Porque é um caminho sem volta. E o Mustafa foi para a igreja. Ele pensou, talvez a única maneira de eu entender isso aí é ir lá na igreja dos crentes e ouvir o que eles têm a me dizer. E assim o Mustafa foi. Foi para a igreja, começou a assistir os cultos, começou a ouvir a mensagem. Sabe aqueles dias que parece que o pregador está contando toda a tua vida, né? Parece que o pregador ouviu uma fofoca sobre a tua vida e começa o Espírito Santo a falar através dele. O Mustafa passou por essa experiência também. E viu milagres na igreja, viu mais curas, e ouviu a palavra. E se tornou tão irresistível que até o trabalho da roça, porque isso aqui é uma aldeia, né? Ele começou a deixar de fazer. O pai dele começou a brigar, o pai dele começou a se irritar, ameaçou bater no filho, até que um dia, Mustafa já estava para lá de Bagdá no evangelho, assim, crente mesmo, lendo a Bíblia, orando, e o pai dele já sabendo disso, e um dia Mustafa volta da igreja, e os irmãos dele dizem, olha, não volta para casa, nosso pai está sabendo como é que você está, e ele ameaçou que vai te matar. Nosso pai está com muita vergonha, que já basta a nossa mãe também, convertida agora até você, até tu, Brutus, né? Vê se pode. O filho mais dedicado do Islã, na casa, resolve seguir a Cristo. Então Mustafa ficou com muito medo daquela ameaça de morte, e eu tenho certeza que qualquer um nesse salão aqui ia fazer a mesma coisa que Mustafa fez. Mustafa foi se esconder e orar. E quem é que não ia orar nessa hora, né, com ameaça de morte? Claro que você ora, nesse dia você se converte, vira crente, vira santo, anjo, apóstolo, nesse dia você vira crente. E Mustafa virou crente nesse dia, foi se esconder e foi orar. Orou tanto que esqueceu da ameaça de morte e foi jantar com a família. E aí o pai do Mustafa senta do lado dele na hora do jantar, e Mustafa se tremendo de medo, porque agora o pai enfia o garfo em mim, eu morro. E o pai então olha para o Mustafa, comida está gostosa, né? E assim o pai vai dormir, todo mundo vai dormir, o Mustafa, eu não morri? Como assim? E então ele vai dormir, morrendo de medo, tenso, nervoso, com dificuldade para dormir, pensando, qualquer hora o meu pai vem aqui com uma lança, com algum objeto lá da roça e vai me matar. E Mustafa então acorda de manhã, olha para o corpo e pensa, estou no céu, estou na terra, morri, como é que foi? Estou com Jesus? Então ele percebeu que sim, ele estava vivo, não morreu. Aí ele compreendeu, peraí, meu pai ia me matar, eu orei e não aconteceu. Então aquela palavra que eu li na Bíblia dos crentes, que diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ela é real na minha vida, então eu quero é Jesus. Agora o meu pai vai ter que aguentar e vai ter que aceitar que eu sou de Jesus mesmo. E assim o Mustafa foi para o pai e disse ao pai, não tem jeito, o que o senhor disser, a ameaça que o senhor fizer, eu vou ficar com Jesus. O pai teve que aceitar. Mustafa então cresceu na palavra, cresceu na igreja, foi para o seminário bíblico, estudou teologia para ser pastor. E Mustafa então, quando terminou o seminário teológico, a igreja que gerenciava o seminário teológico ofereceu para o Mustafa para se tornar pastor de uma daquelas igrejas. E Mustafa disse, não, eu não estou pronto, e na verdade eu tenho no meu coração de que eu preciso ser missionário nas aldeias. Tem centenas, talvez milhares de aldeias aqui no Senegal que não têm o evangelho, e eu preciso pregar o evangelho para ele. E esse Mustafa então começou como um bom crentezinho pentecostal, indo para as aldeias, gritando a palavra no ouvido das pessoas, ganhou uma caixinha de som, ganhou uma moto para evangelizar, ganhou um projetor, e então ele alugou um quartinho
na cidade de Joal, e naquele quartinho ele fazia a célula dele, e de noite ele dormia. E foi assim que eu encontrei o Mustafa. Evangelizando, ganhando almas, sem dinheiro, sem salário, e de novo aquela chama no coração, né, que a gente já sabe que é o Espírito Santo, não preciso nem contar para vocês, né? Mustafa, você aceita que eu te dê um salário para ajudar você nesse trabalho de evangelismo? Pastor, o senhor sabe, né? Tem gente que é voluntário na igreja, e no dia que ganha o salário, azeda tudo, né? Piora, né? A pessoa nunca mais é a mesma, estraga a pessoa. O Mustafa não foi assim. Foi a semente plantada em boa terra esse salário. Na verdade, eu já multipliquei o salário algumas vezes, né? Porque o investimento está valendo a pena. Nós começamos com aquela salinha, com 10 pessoas. Hoje nós temos 8 igrejas ali no Senegal, para a glória de Deus. 700 membros enchendo aquelas igrejas, e não para de crescer, porque o reino de Deus está predestinado a crescer. Começa como um grão de mostarda, bem pequeno, mas quando a mão do Senhor está com a gente, o que a palavra diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai impedir o crescimento? É uma questão de como você crê, como você vê o crescimento do reino de Deus. Olha só o que está acontecendo lá, próximo slide. Essa igreja aqui, gente, isso aqui não é um evento especial, não é uma festa, mas vocês estão vendo a seta lá? Estão vendo uma seta lá na foto? Olha só, isso aqui é uma igreja, uma de nossas igrejas, debaixo de árvore mesmo, tá? É assim, não é dentro de um templo confortável como o de vocês, tá? E sabe onde é que fica essa casa? É na casa do imã do pai do Mustafa. Podemos dar glória a Deus, amém? Você já entendeu quem é que está na seta ali, né? O imã. Ele lá. Vem para o culto, ora para Jesus. Eu acho que até já dá glória e aleluia, não sei, né? De repente ele dá lá no dialeto deles, eu não prestei atenção. Está lá, o homem deixou ter uma igreja na casa dele. E está lá eu pregando, né, junto com o Maturan, volta lá. Ali sou eu pregando na esquerda, junto com o meu intérprete, o pastor Maturan, que é um de nossos obreiros. Próximo slide, por favor. Essa também é o formato de uma de nossas igrejas, tá? Igrejinha de palha. E a gente está com uma preocupação, porque essas igrejinhas de palha, igrejinha debaixo de árvore, não dá para ter culto no dia que chove. E agora está chovendo no Senegal, e está chovendo forte. Por isso, estamos no Brasil com o intuito de levantar recursos para poder construir essas igrejas. E quem já trabalhou com construção sabe que construir não é barato, né? Então a gente precisa levantar recursos. Próximo slide, por favor. Essa igreja aqui, ela tem um detalhe bem especial. A aldeia de Dioine, há anos atrás, ia receber um evento católico chamado Jornada Mundial da Juventude. Para isso, o governo do Senegal iria asfaltar da estrada até a aldeia. Mas os feiticeiros da aldeia ficaram tão supersticiosos e tão irritados com aquela possibilidade do asfalto chegar até lá, que decretaram, a serpente negra não vai passar aqui em Dioine. Eles disseram. E fizeram uma feitiçaria tão forte que as máquinas do governo, os tratores, as escavadeiras, todo aquele maquinário lá, não funcionou. O governo não conseguiu asfaltar Dioine. Até hoje, quando a gente vai visitar Dioine lá, quando o nosso carro passa, não tem asfalto, porque a feitiçaria foi barra pesada. Mas quer saber? A igreja de Dioine é a nossa igreja que mais cresce. Cada domingo, dezenas de pessoas aceitam Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não adianta o tamanho da feitiçaria, não adianta o tamanho do Satanás, porque o nosso Jesus é maior, amém? Ou você acredita que teu Jesus é grande, ou então volta para casa. Porque Jesus é grande, Ele é mais poderoso que Satanás. Não importa o tamanho da feitiçaria naquele lugar. Nessa igreja aqui, eu nem recomendo que todos vão visitar, tá? Porque nossos cultos lá, na hora que termina a pregação, a gente chama os enfermos para serem curados. E como muitos vão para a feitiçaria, você já sabe, né? Cai muita gente endemoniada lá, se tremendo no chão, e a gente tem que libertar e fazer realmente a obra de Deus. Essa foto você pode ver, eu estou ali pregando, meus filhos estão lá sentados ao lado do Mustafa. E o que aconteceu nessa aldeia aqui? A igreja começou na casa que o pastor Mustafa aluga. Mas a igreja cresceu tanto que não deu mais para ficar na casa. Como eu falei, a igreja que mais cresce lá. E o chefe da aldeia nos cedeu a arena de lutas. Isso aqui é um terreno, né, com areia, né, onde os senegaleses fazem a luta tradicional deles. E ali nós fazemos o culto para a glória de Deus, né? Apenas temos que alugar
a tenda e alugar as cadeiras para fazer o culto de domingo lá também. Mas, infelizmente, quando a chuva é forte, essa é mais uma igreja que a gente não pode ter culto no domingo se chover forte demais. Próximo slide, por favor. No ano passado, em novembro, nós tivemos um batismo. Mas isso aqui não foi um batismo, gente. Foi uma tarde de avivamento. Foi incrível o que Deus fez. 47 pessoas, lembra que é um país muçulmano. 47 pessoas desceram as águas do batismo. E um fato interessante desse batismo é que quando eu entrei na água para começar a batizar as pessoas, as moças que a gente tocava ficavam tão cheias do poder de Deus que a gente tinha que ajudar elas a continuar o batismo. Até para tirar da água depois do batismo teve dificuldade. Quando o batismo terminou, que a gente pensou que ia terminar, o avivamento estava tão grande naquele lugar que os jovens estavam ali orando, não paravam de orar, e a gente ficou quase que até 10 horas da noite sem poder sair do local, porque todo mundo só queria saber de orar e cantar e glorificar a Deus no dia daquele batismo. Quem olhar lá o nosso Instagram, né? Procure depois, pegue o nosso cartão, vai ver até que teve uma moça que quando saiu da água, saiu dançando de alegria, porque teve o batismo, né, para a glória de Deus. Mas nesse ano, próximo slide, nós tivemos um batismo muito maior, com 81 pessoas que vieram para Jesus e aceitaram Jesus e foram batizadas para a glória de Deus. É um avivamento ou não é, irmãos? Está crescendo, porque o reino de Deus é assim, é um grão de mostarda que tem que crescer. Ou você crê correto, ou então não vai ver resultado, tem que crer segundo a palavra de Deus. Próximo slide, por favor. Então, temos o projeto Decápolis, que é o projeto de construção da igreja. Aqui está a nossa filha, né, em frente a uma de nossas igrejas, em Fuembanhá. Atualmente, os irmãos se reúnem debaixo dessa tenda de palha com lona, mas nesse mesmo terreno já estamos construindo a primeira igreja, e estamos nas últimas etapas da igreja, próximo slide, e é isso que estamos fazendo lá. Glória a Deus, está ficando bonito, não está? E é lá que vamos colocar os crentes, né? Na verdade, eu acho que por causa da chuva já estão até fazendo os cultos lá dentro, né? Como eu estou aqui no Brasil, eu não estou acompanhando 100%. Próximo slide mostra aí a foto lateral da igreja. Flávio, por que Decápolis? Porque Deus colocou no meu coração que antes de eu terminar e encerrar o projeto da África, que a meta é construir 10 igrejas com 10 casas pastorais em 10 aldeias diferentes ou cidades, para a glória de Deus. Porque assim, Flávio, os africanos mesmo não poderiam construir? Gente, o povo ali tem o Espírito Santo, eles têm um sorriso no rosto, eles têm uma dança linda, um gingado maravilhoso, mas eles não têm dinheiro. E como construção é cara, essa é a parte que a gente tem que entrar e ajudar. E por isso, se você tem interesse em ajudar essa obra de construção, fale comigo no fim do culto. Se você não quer falar comigo, não tem problema. Passe lá na mesa que tem um panfletinho bem pequeno que explica todo o projeto de construção e as necessidades atuais e com os valores que você pode contribuir para a glória de Deus. Porque quando tem avivamento, não tem jeito. A gente tem que fazer duas coisas: colocar o crente dentro de igreja e batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo slide, por favor. Quando terminar este culto, passe ali na nossa mesa, onde estamos vendendo camisetas e outros objetos, e pegue esse cartão que está na foto aí. Na verdade ele já está um pouco diferente. Esse cartão é um imã de geladeira. Você leva para casa, coloca na porta da sua geladeira, e toda vez que você olhar para a sua geladeira, você vai lembrar de orar por nós, porque nós precisamos de muita oração. Gente, estamos guerreando contra Satanás, e não é brincadeira naquele lugar. E esses trabalhos só se sustentam com muita oração, e eu preciso falar a verdade, eu preciso das orações de vocês. Posso contar com as orações de vocês, amém? Então passe na mesa e leve o nosso cartão. É de graça, não paga nada, não é obrigatório deixar a oferta para levar o cartão, é de graça mesmo. Passe lá e nos abençoe com a sua oração. E posso fazer uma coisa por você? Eu posso orar por vocês também? Para que vocês recebam a graça de Deus? Então fique em pé, baixe sua cabeça, feche os seus olhos, para que eu possa então orar por vocês. Eu quero que nessa oração você confirme comigo algumas coisas que eu vou orar aqui. Vocês já têm o Espírito Santo com vocês, e apesar de que talvez você pense, Flávio é mão de obra especializada, esse cara aí, só acontece essas coisas lindas lá na África porque, né, mão de obra especializada. Não, a melhor especialização que eu tenho na minha vida é ser cheio do Espírito Santo. E eu hoje vou orar por você, para que você seja também cheio do Espírito Santo, e seja uma testemunha de Cristo, aqui na sua realidade, aqui na sua cidade, lá no seu trabalho, lá na sua escola, na faculdade, lá nos seus negócios,
porque assim você vai poder ver a glória de Deus, ver almas se rendendo ao Senhor, e ver o que é uma coisa chamada multiplicação. Lá a gente está vendo multiplicação, tá bom? Não importa se essa multiplicação vai ser que você vai ganhar uma alma para Jesus, ou 200 almas para Jesus. Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Mas ore comigo: Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, que essa igreja, todos os membros, Senhor, do menor ao maior, da criança ao idoso, que todos recebam o Espírito Santo e sejam cheios do Espírito Santo e deem fruto, Senhor, e recebam então a paz de Deus, e transmita essa paz, transmita a palavra de Deus, Senhor, a alegria, Senhor. Senhor, toque em corações aqui, Senhor, para que muitos deles, Pai, possam ser tão cheios do Espírito Santo, que eles possam operar milagres, que eles possam curar enfermos, que eles possam libertar pessoas, que muitos deles aqui, Senhor, também preguem a palavra, Senhor, e muitos se convertam, Senhor, e eles possam ver esses convertidos batizados, nas células, no domingo na igreja, Senhor, andando com Deus, Pai. Que alguns dentre esses aqui, Senhor, também se tornem missionários, Senhor, para o Estado, para o país, para as nações. Eu peço que a unção de missão, a unção da obra missionária esteja sobre a cabeça de alguns aqui, que o Senhor vai chamar para a tua obra como o Senhor um dia me chamou, Pai. Então que a tua glória esteja aqui, enchendo o coração deles, Pai. Que eles sejam cheios do Espírito Santo, Pai, e amem a Ti, Senhor, como diz o mandamento, de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, Senhor, e que em obediência a Ti, eles levem a palavra, Senhor, aqui, ali e além, Senhor, nas ações, e que eles continuem contribuindo com as ações, orando pelas ações, orando por missões e fazendo, Senhor, na medida do possível, dentro daquilo que o Senhor vai dar para eles, Pai. Que eles sejam cheios da graça de Deus e sejam cheios do Espírito Santo e deem frutos para a glória de Deus. A igreja diz amém ou não? Amém. Sejam abençoados, sejam cheios de Deus, deem frutos, multipliquem. Vocês podem. Você já tem o básico, o principal, que é o Espírito Santo. Deus abençoe vocês, amém. Amém, vocês podem tomar seus lugares. Muito obrigado, Flávio. Deus abençoe o ministério, a família. Um abraço a toda a família também. Que Deus continue usando e agraciando a sua vida. E que continue sendo inspiração para nós também, né? Precisamos multiplicar. Você precisa multiplicar. Não pense na sua célula só. A sua vida precisa multiplicar. Ela precisa gerar um fruto que dê o seu resultado. Isso nós queremos celebrar também nessa noite. Momento da aliança nossa com Deus. Porque se nós temos uma aliança com Ele, nós temos um relacionamento com um certo objetivo, de estar cheio da presença dEle e frutificar. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 1, texto um pouco diferente hoje sobre a ceia. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 em diante. Diz o seguinte: eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Da África poderia ser também, né, Flávio? Podia ser da África também. Que a graça e a paz lhe seja dada da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. E aí o texto continua: olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Palavra do Senhor para nós, para esse momento de ceia.
celebrarmos o amor de Deus. Eu quero que você sublinhe na sua Bíblia, ao final do versículo 5, versículo 6 também. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória, o poder para todo sempre. Amém. Na ceia, nós celebramos sim o perdão dos pecados, celebramos sim uma aliança que nós temos com Ele, essa reconciliação que nós vivenciamos. Mas o texto continua dizendo, Ele nos perdoou, fato, temos uma aliança com Ele, sim. Mas Ele continua dizendo, Ele fez de nós um reino de sacerdotes. Isso significa que você, como pessoa, tendo uma aliança com Deus, você é mediador, você é aquele que ajuda as pessoas a chegarem a Deus. Você é aquele que ajuda as pessoas a conhecerem a Cristo. Você é aquele que ajuda as pessoas a experimentarem o arrependimento. Você é aquele que anuncia a mensagem de Deus às pessoas à sua volta. Ele nos fez um reino de sacerdotes. Não significa um pessoal que usa uma roupa diferente, mas aqueles que ajudam outros a chegarem a Deus, a fim de servirmos o nosso Deus e Pai. Nós vamos pegar o cálice, pegar o pão, para celebrar nossa aliança. Mas se nós não somos sacerdotes, mas se nós não anunciamos a mensagem dele, se nós não nos importamos com as pessoas que não conhecem a Cristo, que aliança é essa? Se isso não é importante para nós, que aliança é essa? Ele nos ama, amém, a gente pode celebrar isso nessa noite também. E Ele nos perdoou porque Ele morreu na cruz, amém por isso. Mas Ele quer que a gente entenda essa responsabilidade de ser um sacerdote, fazer parte desse reino de sacerdotes, um movimento de pessoas, né, que de fato anunciam a mensagem de Deus, que servem o Deus vivo. Eu queria colocar isso como ênfase da nossa meditação e nosso momento de aliança nessa noite, que a gente celebre isso. Eu tenho uma aliança com Ele porque fui perdoado, Ele me aceitou como filho. Agora Ele colocou uma responsabilidade de ser sacerdote do Rei e também de servi-lo de todo o meu coração. Quero convidar você a se colocar em pé, nós vamos orar agora. O pessoal vai se posicionar para fazer a distribuição do pão, do cálice. Já pode pegar aqui o pão, o cálice. Vão se posicionar e você pode depois se direcionar ao casal mais próximo. Mas nesse tempo de avaliação da sua vida, você tem essa aliança, compreendeu o amor de Deus, mas como é que está esse movimento da sua vida? Quais são as suas prioridades? Qual que é o seu objetivo maior? Aonde você quer chegar? Você está compreendendo esse amor de Deus e você quer retribuir a Deus? Você está entendendo que Ele te ama e você quer amá-lo de todo o coração também? Ou você vai continuar com o coração dividido, amando um pouquinho aqui, um pouquinho lá? Você quer servi-lo de todo o seu coração? Esse foi o desafio que nos foi colocado aqui nessa noite, o desafio de servir, cada um de acordo com a capacitação que recebeu. Se você recebeu pouco, você não precisa servir muito, mas eu tenho certeza absoluta que aqui todos receberam muito, todos. Você tem inteligência, você tem saúde, você tem capacidade de argumentação, você tem amigos, você pode passar assim essa mensagem de Deus a muitas pessoas. É o momento de celebrarmos isso. Vamos agradecer a Deus pela aliança que temos com Ele. E depois aqueles que têm essa aliança no seu coração podem pegar o pão, o cálice, voltar ao seu lugar. E nós queremos tomar a ceia juntos. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por ter morrido por nós na cruz do Calvário. Todos nós andávamos errantes, perdidos, sem compreensão, sem entendimento.
adorando outros ídolos, adorando coisas desse mundo, considerando como muito importante coisas que não têm valor algum. Mas de alguma forma o Senhor nos alcançou, de alguma forma nós ouvimos a Tua voz, reagimos a essa voz e dissemos sim ao Senhor, e Te aceitamos como Senhor, aceitamos o perdão que o Senhor nos estendeu, aceitamos essa graça do Senhor, e fomos transformados pelo Senhor em novas pessoas. E o Senhor decidiu fazer uma aliança conosco, uma aliança eterna. E Pai, nessa noite nós queremos lembrar disso, desse amor do Senhor para conosco, em fazer essa aliança. Mas Pai, depois de sairmos daqui, nós queremos também compreender a nossa responsabilidade, a nossa incumbência de anunciar os atos poderosos de Deus. E como já foi orado, que a Tua presença se torne forte na nossa vida, para que de fato o nosso testemunho seja e que sejamos abençoados nesse momento de celebrar a aliança, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele pegou o pão, deu graças a Deus. Eu também dou graças por Ele ter feito isso. Depois entregou aos discípulos, assim como vai entregar você, você que tem uma aliança com Ele. E disse: como é o meu corpo partido por vocês. Da mesma maneira pegou o cálice, também deu graças a Deus e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é ofertado a cada um que desejar. Aliança da reconciliação. E quando beberem do cálice, façam isso em memória de mim, diz Ele. E é isso que nós queremos fazer agora. O louvor vai ser tocado, e se você tem essa aliança com Deus, você pode pegar o pão, o cálice e voltar ao seu lugar. Se por alguma razão você não compreendeu isso ainda, eu te entendo perfeitamente, porque eu também estive nessa situação, não compreendendo nada sobre o significado disso. Não faz sentido participar, pegar o pão, o cálice e voltar ao lugar, porque não há compreensão. Mas ore no seu coração, pedindo essa graça de Deus. Deus, me mostre o significado disso. E nós desejamos de fato que a sua vida seja muito abençoada, que você seja próspero, que você tenha um relacionamento forte com Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos nesse momento. Vamos cantar, e a gente pode, depois da sondagem do coração, pegar o pão, o cálice, voltar ao lugar. Depois nós vamos celebrar juntos. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão,
nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que Esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Jesus, nós agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos por todo o sofrimento e o privilégio que nós temos em receber o perdão, colocar diante do Senhor nossos pecados, nossa maldade, nosso sofrimento, a nossa dor, e sermos curados, tratados, ministrados, restaurados pelo Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque podemos celebrar isso nessa noite. E aqui estamos, Pai, para compartilhar desse pão. O Senhor Jesus fez a mesa, preparou a mesa, te convidou, te ama, Ele sabe da sua realidade, da sua situação, e o que Ele quer é que você viva compreendendo o significado do partir do pão, que você viva com essa responsabilidade, como o pão. Verdade de Deus para a nossa vida é que Ele jamais nos abandonará, jamais nos deixará. E Ele tem colocado em nossas mãos o cálice da aliança,
uma aliança eterna, que da parte dele não será quebrada. Celebre essa aliança que você tem com ele. Beba o cálice. Jesus teve uma conversa muito especial nesse momento de ceia com seus discípulos, assim como Ele quer continuar conversando conosco. Mas depois desse momento, eles tiveram um momento de louvor, de gratidão. Eu quero convidar você a cantar de todo o seu coração essa música. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de celebre o rei. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quantos se rendem nessa noite? Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 Aleluia! Aplauda o Rei que venceu, nosso Senhor Jesus. Só uma dica ainda, tem o cartão para você levar, para orar pelo Flávio e sua família. Tem lá mais algumas coisas que você pode comprar. E acima de tudo, participar de alguma forma, contribuir para que mais igrejas sejam construídas e que haja uma celebração. Lá deve ser melhorzinho, né? O pessoal celebra mais lá, né? Na África. Então, Senegal, o pessoal vibra mais. Mas que haja muitos lugares, muitos encontros como esses, onde a manifestação de Deus aconteça. Leve a sua lembrança, ore
E seja você também um missionário. Não esqueça que Ele te salvou, Jesus te salvou com um propósito. Uma ótima semana a todos. Viva na graça de Deus. Que você experimente cada vez mais aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Deus